Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão me acompanhando neste momento. Bem-vindos a esta liturgia diária da quarta-feira da segunda semana de Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, eu gostaria que a gente refletisse sobre dois temas. O primeiro tema é a continuidade do tema de ontem, que é a missão dos apóstolos e a perseguição da igreja. E o segundo tema é o tema de segunda-feira e de domingo, em relação ao pão do céu e o pão que se perde. Quanto ao primeiro tema, ontem nós refletimos, nós meditamos sobre a morte de Estevão. Estevão, que era um dos diáconos da igreja primitiva e que testemunhou a fé em Jesus Cristo, deu testemunho da verdade, e em nome deste testemunho, ele foi martirizado, ele foi apedrejado e ontem ele morreu. E hoje nós ouvimos, depois da morte de Estevão, todos se dispersaram em todas as regiões, o povo se dispersou, fugiram de lá. Só que aconteceu um fenômeno maravilhoso. Essa dispersão do povo, dos cristãos, em diferentes regiões, deu assim um impacto, deu um resultado positivo. Era a propagação do Evangelho. Olha uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Ao mesmo tempo que houve perseguição, ao mesmo tempo houve assim a difusão do Evangelho, a propagação do Evangelho, na mesma medida. Então são dois polos contrários. No lado, a perseguição da igreja, no outro lado, o crescimento cada vez mais maior assim do Evangelho, do número dos cristãos. Isso quer dizer o que para nós? Os inimigos da religião, inimigos de Jesus, queriam acabar de qualquer jeito com esse movimento. E começaram com a perseguição para matar, para acabar com tudo. Mas, apesar disso, cada vez mais crescia. Isso aí é a grandeza de Deus. Isso aí é a mão de Deus. O que vem de Deus, as pessoas podem tentar para matar, para impedir, nunca vão conseguir. Deus é como o rio. Ninguém pode construir assim uma parede, um poço ao redor do rio para impedir que o rio possa jorrar. Impossível. Se construir uma parede para que o rio não jorre, não vai conseguir, vai quebrar a parede. Exatamente o movimento que vem de Deus, tudo que vem de Deus funciona assim. É difícil impedir o movimento que vem de Deus. O sábio Gamaliel entendeu bem isso aí e deu conselho. Escuta, não pode ameaçar essas pessoas. Vamos deixar quieto. Não vamos lutar com Deus. Se esse movimento realmente vem de Deus, vai continuar, que vocês queiram ou não. O movimento vai continuar. Mas se esse movimento não vem de Deus, vai acabar sozinho como começou. Isso aí é o conselho de Gamaliel. O conselho que Gamaliel deu para os perseguidores da igreja, aonde os discípulos foram levados no sinédrio para ser julgados. É isso. O que é de Deus, ninguém pode impedir.
Por isso a igreja está crescendo. Mas eu gostaria que nós ficássemos mais no Evangelho. No Evangelho, que é a continuidade do Evangelho de domingo, de segunda, de ontem, terça-feira e de hoje, quarta-feira. Tem uma continuidade. E começando segunda-feira, eu posso dizer domingo, o tema central que aparece lá é o pão. O pão verdadeiro e o pão que se perde. O que representa o pão verdadeiro? O que quer dizer o pão que desceu do céu? Tudo começa assim. Depois de ensinar a multidão ficou assim muito cansado. E Jesus fez o quê? Com o pedido dos apóstolos, Jesus multiplicou o pão e peixe, deu à multidão. Cuidou da multidão, testemunhou a caridade, a misericórdia, a bondade, através da partilha do pão com a multidão. Só que não foi só multiplicação do pão. Antes da multiplicação do pão e peixe, foi a pregação, a palavra de Deus, que é também a comida para a alma, alimento para a alma. Mas depois Jesus deu à multidão também o pão, para saciar a fome do corpo, a fome da carne. Só que impressionante, a multidão ficou apenas, assim a atenção ficou apenas no pão que Jesus deu, alimento da carne. E no dia seguinte, foi procurar Jesus no outro lado do mar. Identificou em Jesus um profeta que dá o pão. Eles não viram em Jesus um profeta que dá também o alimento, assim, da alma, mas apenas o alimento do corpo, seguir a Jesus. Jesus percebeu a intenção ou a intencionalidade da multidão e falou assim: eu sei que vocês vieram me seguir aqui porque eu dei pão a vocês. Estão me procurando por causa disso. Não estão me procurando aqui para escutar a minha palavra. Aí ele faz uma observação: esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna e não pelo alimento que se perde. Alimento que se perde é aquele pão e peixe que eles comeram. E o alimento que permanece para a vida eterna é o quê? Hoje e ontem Jesus falou de novo outras palavras. A multidão foi pedir a Jesus um milagre. Nós queremos um milagre para acreditar que você é o profeta. Aí eles mencionam Moisés. Assim, no deserto, nossos pais comeram maná. Como está escrito nas escrituras, pão do céu deu-lhes a comer. É como para dizer assim: olha, Moisés era grande profeta, ninguém pode duvidar. Sendo grande profeta, Moisés deu aos nossos pais o pão, o maná, comeram. E você, se é profeta poderoso, nós queremos um sinal. Então, eles estão pedindo a Jesus também o milagre do pão, como aconteceu com Moisés. Agora, Jesus fez uma observação para eles, para mostrar a eles: escuta, vocês estão perdidos mesmo. Agora, a vossa atenção, o vosso foco é só comida, o pão. Jesus vai fazer uma catequese com eles para dizer: escuta, o pão não é Moisés, o verdadeiro pão não é Moisés que deu a vocês. O que Moisés deu a vocês não é verdadeiro pão. É o pão, assim, alimento para o corpo. Não é verdadeiro pão. O verdadeiro pão é o Pai que dá. Agora vamos entender um pouco qual é a diferença entre o pão que é maná, o pão que é alimento do corpo, e verdadeiro pão. Por que verdadeiro? Esse adjetivo verdadeiro. Por quê? Esse verdadeiro pão, outro nome também, o pão que desceu do céu. Falando do verdadeiro pão, do pão da vida,
o do pão que desceu do céu, Jesus está se referindo a duas coisas. O primeiro sentido, quando ele fala assim, é o meu Pai que dá o verdadeiro pão. Quando ele diz assim, esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna, ou pelo pão que permanece até a vida eterna, Jesus está se referindo a duas coisas. Primeira coisa é a palavra. A palavra de Deus é esse pão verdadeiro, porque é alimento da alma, é alimento do corpo. Mas Jesus é também a palavra, é a sabedoria do Pai, porque no início era o verbo estava com Deus. Então, se Jesus é o verbo do Pai, é a sabedoria do Pai, então quer dizer que Jesus também é esse pão que desce do céu. Então quer dizer o quê? O verdadeiro pão é a palavra que Jesus ensina, e ao mesmo tempo é Jesus ele mesmo, o seu corpo. Quando ele fala que o verdadeiro pão é o Pai, o meu Pai que dá, o verdadeiro pão vem daquele que o Pai enviou, quer dizer que ele mesmo é o verdadeiro pão, e a palavra que ele anuncia é o verdadeiro também pão. Porque em Deus, a pessoa, o ser de Deus, igual à essência de Deus. A palavra que Jesus anuncia é igual à essência de Jesus. Então, o Evangelho, a palavra que Jesus anuncia é igual a Jesus. Em Deus, a essência é a mesma coisa que o ser. Por isso, Jesus é igual. Ele fala, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão é aquele que desce do céu. É Jesus que desceu do céu e dá vida, e que dá a vida ao mundo. Quer dizer o quê? Olha a diferença. O pão que Moisés deu apenas dá a vida para o corpo, dá a força para o corpo, mas o corpo que um dia vai morrer. Mas o pão que desce do céu, por ser verdadeiro pão, dá a vida ao mundo. Isso é a diferença da vida eterna. Jesus é esse pão. Por isso Jesus fala para ele, o que quer dizer para ele? Escuta, vocês não devem investir muito, ter muita atenção no pão deste mundo, que é apenas alimento para o corpo, mas o corpo que um dia vai ficar. Mas você tem que dar mais importância ao pão que dá a vida eterna, a alma, porque essa vida, essa alma nunca vai morrer. Isso é o que Jesus quer dizer. Quando ele fala assim, quem vê a mim nunca terá fome nem sede. Jesus não está se referindo aqui à fome da barriga, mas está se referindo a se matar a fome e sede. Isso aqui é sede de Deus. É fome de Deus. Fome e sede são também, assim, aquelas coisas, aquele perigo que pode matar a vida de uma pessoa. Sede e fome de alma é aquele perigo que pode acabar com a alma, para não viver eternamente. Então, quem acredita em Jesus, que recebe o pão da vida, vai matar esse perigo e a alma vai sobreviver, vai viver para sempre. É como uma pessoa que não come, a fome mata o corpo e pronto, a pessoa morre. Da mesma coisa, quem come o pão que veio do céu, que escuta a palavra de Deus, vai matar esse perigo que é a fome, a sede de alma, que pode ser perigo para matar a própria alma. Isso o que quer dizer? É como sinônimo de palavra só o pão do céu, esse aqui, pão verdadeiro, não pão do corpo, luz verdadeiro, que ilumina a vida, porta, bom pastor, a ressurreição, que dá a vida eterna, o caminho, verdadeira vinha. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo também que eu sou o pão do céu. Porque é o caminho que leva à vida eterna, é a vida, ele é a vida eterna, ele é a
a verdade que é Deus. Isso significa assim. Meu irmão, minha irmã, eu vou chamar também você neste momento a não desviar sua atenção, a nunca desviar sua atenção, como esse povo que olha, que dá mais atenção só ao pão e que não dá atenção à palavra de Deus, a Jesus Cristo que é central, Ele que dá esse pão. A gente pode ficar muitas vezes distraídos, assim, comida assim, alimento é muito importante, mas nós não podemos ficar distraídos só para o alimento. Nós temos que procurar primeiro o essencial e o resto vem depois. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.